E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta. Eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Felipe Valeta e esse é o livro das alegações. Para fechar a semana, né? Porque Vai sábado. ser alegação também? É. Ah, Na verdade, eu estou planejando desplanejar o canal. Deixa eu explicar. A pauta agora, ela tá. Como eu coloquei o livro das tendências também, Aham. ela tá ficando mais difícil de fazer, né? Porque às vezes acontece de alguém mandar uma pergunta, aí eu já tenho um plano para perguntas que eu tinha bolado, e aí eu quero encaixar, eu tenho que tirar da ordem. Uhum. E o problema do livro das alegações é assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Essa semana eu fui fazer aquela série lá, fui assistir uma série chamada The Bear, né? O Urso. Terminei, mas eu quis assistir 2 temporadas, porque já tem as 2 temporadas, né? Tira essa porcaria daqui, por favor. Fui assistir as 2 temporadas que tem lá na internet, beleza. Só que era pra ter assistido uma só. Uhum. Ficou muito. Eu devia ter assistido uma pra uma semana e depois assistido outra pra outra, né? Mas eu fico pensando também, seria bom assistir em seguida, aí não dá pra fazer tudo em uma semana. E o principal problema é livro, né? Hoje eu comecei a Biblioteca da Meia-Noite, aqui, ó, que eu tô achando bem mais ou menos, ó. Comecei hoje, tô na página 89, são 306 páginas. Então, eu vou fazer o possível, a minha meta é terminar de ler isso aqui amanhã. Então, É terminar uma de... leitura fácil, né? É, bem chulé, né? Vou tentar terminar amanhã Uhum. pra tentar escrever o artigo amanhã mesmo e deixar pronto pra semana que vem. Mas tem livro que vai ser de 400 páginas, 500 páginas, vai acontecer. Uhum. Né? Então eu tô achando melhor despautar o canal. Entendi. Então simplesmente eu tenho que saber, o que eu vou apresentar amanhã. Entendi. Tem que estar pronto o que eu vou apresentar amanhã, entendeu? Eu Aham. vou pensar como que eu vou fazer isso, mas talvez a página do canal que está escrito pauta lá, talvez ela caia. Porque talvez eu derrube tudo para fazer uma coisa mais improvisada no dia a dia, que pode ser mais fácil, entendeu? Uhum. Eu sei que eu já escrevi o artigo do Flash, já fiz inclusive a leitura aqui, Uhum. que é o novo projeto, né, o livro das tendências. Segunda-feira, se não me engano, vai ter o negócio do Papa lá, do exorcista do Papa, Certo. do Vaticano lá e tal. E aí eu já escrevi o artigo do The Bear, do Urso, Uhum. tá pronto. A série termina em 2 Eu temporadas? espero que sim. Eu espero que sim. E tentar fazer o artigo disso aqui amanhã. Então assim, tá um ritmo bom, mas eu tenho que pensar em dar pauta como que eu vou organizar, tá? Pra acabar o livro das tendências e acabar a semana, né? Acabar o livro das tendências, quero dizer, ó, a alegação pra acabar a semana, né? Você quer acabar com o mundo. Que é o livro das alegações. Eu já tô até fazendo confusão. Esse negócio de gravar à noite às vezes me dá trabalho de me concentrar. Isso aqui, por exemplo, não tem nada a ver. Nossa. Pera, muita paciência. Quer gravar de volta? Porque quem sabe faz ao vivo. Não, que nada. Aqui a gente tira de letra, ó. Hoje é dia 30, né? Aliás, Não. não é, mas é como se fosse. Porque... Isso, que a gente tá gravando pra amanhã. Então, 30/9, palavra de Deus. É a sexta alegação, que vai ser bastante redundante, repetitivo com o que a gente já falou. Mas eu já expliquei ontem por que é assim. Né? Tem uma razão. Eu vou ler e pedir pro Felipe reler também, porque são breves parágrafos, né? Uhum. E aí a gente faz um comentário rápido aqui, embora acho que não vai levar tanto tempo para explicar isso aqui, porque a gente já falou muitas coisas. Eu tava coçando o olho e parecia o Cerberó. O Nestor Severo? Ixi. Cerveró. Então, vamos lá. A sexta alegação é a de que a palavra de Deus não é um objeto para a inteligência de nenhuma criatura, incluindo a humana, sendo a própria essência divina e criativa de Deus, absoluta, ou seja, separada, e infinita, viva e transcendente a qualquer forma de controle, além da vontade do próprio Criador. Nossa, essas suas alegações estão muito complexas. Leia aí que você vai entender. Tá? Sexta alegação é a de que a palavra de Deus não é um objeto para a inteligência de nenhuma criatura, incluindo a humana. Ok, então a palavra de Deus não foi feita para ser contemplada cognoscivelmente.
sendo a própria essência divina e criativa de Deus. Não, aí você tá colocando já termos seus, né? Ah, tá, bom, eu vou ler, porque eu achei que você queria que eu lesse e fosse falando o que eu acho. Lê e depois faz o comentário, porque você Ok. falou que não pode ser contemplada. Pode ser contemplada. Tá. Ela não pode ser dominada. Mas foi o que eu falei, cognitivamente. Você falou contemplada, cognitiva, ficou meio... Mas tá, lê aí, vamos conversar. Bom, a sexta alegação é de que a palavra de Deus não é um objeto para a inteligência de nenhuma criatura, incluindo a humana. Então, aí, bom, sendo a própria essência divina e criativa de Deus, absoluta, separada e infinita, vive e transcendente a qualquer forma de controle além da vontade do próprio Criador. Eu acho assim, pode falar o que eu acho? Eu Por acho favor. que muito do que está sendo afirmado aqui, né? Porque aqui não é uma pergunta, são afirmações. Isso. Já tem. A gente já trabalhou bastante aqui no canal, né? Então, que seja no sentido religioso, de que achar que o homem pode dispor Deus de alguma forma, ou no sentido filosófico ou gnóstico, de achar que por meio do conhecimento você tem algum domínio sobre o próprio Criador, ou sobre a realidade, ou você se salva ou se liberta. Mas eu acho que ainda você tem algumas coisas aí que dá para desenvolver mais também, né? Uhum. Eu posso complementar o que a gente já explicou aqui, tratando dessa questão da palavra de Deus não ser um objeto. Porque a gente já disse que a palavra de Deus não é a Bíblia. Isso a gente já deixou claro aqui em outra alegação anterior. Acho que deve estar bem claro. Né? Até um dos sentidos para a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Isso. Vivo, que vive, ele está vivo. É como está escrito no Evangelho de João. Né? O Evangelho de João ele abre dizendo: no princípio era o Verbo, E o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus Cristo. Né? Isso é um problema para quem? Para quem não aceita que Jesus Cristo é filho de Deus. Que não é problema nosso. Quem não aceita. E que a pessoa contemplar, vou falar contemplar, que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus ela pode ser contemplada porque toda realidade transcendente pode ser contemplada. A contemplação é uma atitude, pode ser uma atitude amorosa. Não, é que eu falei depois, cognitivamente. Então, mas aí não é uma Aí contemplação. é uma mistura, aí já é uma bagunça. É porque a cognição humana é uma forma de controle. Né? Mas foi Porque por isso que eu a falei. psique humana, ela tenta controlar todos os objetos que ela contempla. Então não é uma contemplação no sentido Mais espiritual preciso. da coisa. No sentido espiritual, a contemplação é uma abertura para você absorver uma emanação dessa transcendência sobre a qual você não tem controle. Você pode dizer que tem a ver com intuição, no sentido E não tem uma vontade necessariamente de domínio. intelecto sobre aquilo, né? Então, Intelecção. mas intelecto é uma palavra complicada. Também. Porque o intelecto pode funcionar de acordo com a contemplação no sentido puro do intelecto. Que é, por exemplo, o sentido aristotélico. Né? Quando eles desenvolvem a noção do nous. O que é o nous, o espírito? Ele tem a ver com esse intelecto puro, que intui a verdade. Aí você já tem uma capacidade sobrenatural que já é uma contemplação da sabedoria divina, da verdade divina, que inunda a sua consciência. Tá. Então, a intuição humana, nesse sentido intelectual, o que é intuição humana? Só para você entender. É a intuição da verdade. Quando, na lógica, por exemplo, se diz que nós temos preposições autoevidentes, né, que não precisam ser provadas. Autoevidente quer dizer nada mais, nada menos do que você não consegue gerar uma dúvida a respeito. Que você tem como uma certeza. Agora, da onde vem essa certeza é uma coisa miraculosa. Isso não está provado em lugar nenhum. Por isso que toda prova, ela requer uma premissa. Uma demonstração pode ter uma série de premissas que, por sua vez, também podem ser provadas e demonstradas. E assim sucessivamente, até chegar em alguma que não dá para provar. Que tem que ser tido como auto-evidente. Entendeu? Numa proposição lógica do tipo aritmética, geométrica, é fácil porque, como eu já expliquei aqui, a validade do argumento já é a veracidade do que está sendo dito. Né? A veracidade da proposição é igual à validade do argumento, é a mesma coisa. Isso juízos analíticos ou juízos de razão, né? Para usar a linguagem do Kant ou do Leibniz. Né? Quando você está falando de juízos sintéticos ou juízos de fato, então você está falando a respeito de uma realidade que não é uma pura abstração, um puro ideal, né?
racional, daí você vai ter que chegar numa premissa que é tida como auto-evidente. Sim, faz sentido. Que ela não pode ser demonstrada. E você toma ela como verdadeira porque você não consegue contestá-la. Você não tem essa capacidade de contestar. E isso vem da onde? É um milagre. Como diria Agostinho. Agostinho tinha a teoria da iluminação divina, né? Que ele dizia que não era contra a teoria da abstração do Aristóteles, mas era uma espécie de complemento, né? Porque a teoria da abstração diz que para objetos que a mente humana consegue destrinchar e captar a forma, né? A essência dos acidentes, né? Que é também o que o Tomás de Aquino vai trabalhar depois, né? O ente e essência, né? Então tudo bem, você consegue pegar a essência dos entes e os acidentes. E você consegue diferenciar, beleza, a sua inteligência abstrai a verdade das formas a partir da experiência. Mas o problema é o seguinte, e as coisas que você tem como auto-evidentes? Não é um processo de abstração. Aí se aplica aquilo que eu É um gostei. processo de dedução? Não, dedução também aí é pior ainda, a dedução é lógica. A dedução se aplica aos entes de razão. Tá. Ou seja, objetos da geometria, aritmética, etc. Entes ideais puros, entendeu? Racionais. Que você faz uma proposição, um juízo analítico, como diria o Kant, ou juízo de razão, como diria o Leibniz. Né? Quando você faz um juízo sintético ou de fato, né? Aí você vai ter premissas, que por sua vez você vai ter uma demonstração, você vai ter premissas, aí é um processo indutivo. Tá. Aí é a indução. Aí você vai ter a sua demonstração lá, a sua prova, né? a sua linguagem, a sua proposição, e tem premissas. Mas quando você começa a trazer as premissas, as duas, ou elas vão ser, por sua vez, provadas também, o que vão trazer mais premissas por trás, ou de cara você já vai chegar numa premissa que não está provada e é tida como verdadeira. Mas é tida por quê? Aí você tem que apelar para uma solução agostiniana, que é a da iluminação divina. E, na verdade, não é só uma coisa da filosofia antiga, que as pessoas podem falar, Agostinho, filósofo antigo, obscurantista, não sei o quê. Não tem nada a ver. Descartes, muito tempo depois, tido como um dos pais do racionalismo moderno, ele apela para a necessidade de Deus para justificar a veracidade do mundo. Porque ele tem problemas, né, com essa coisa da indução, da experiência da realidade, porque ele fala, como é que eu posso saber que não estou sendo enganado pelos meus sentidos? Não, uma experiência meio Matrix, né? Como é que eu posso saber que aquilo que eu estou tendo experiência é a realidade? Eu não tenho como, é Deus que vai me garantir que é. Descartes claramente faz essa colocação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é por que a gente entrou nessa discussão toda mesmo? Porque você ia falar de Agostinho com relação à questão Da iluminação. da iluminação. Isso. Então, iluminação divina, então, é assim. Da onde que vem? Agora eu lembrei. A contemplação. Né? Isso. Por que você contempla a sabedoria de Deus ou a palavra de Deus? Porque é uma abertura para você absorver algo que vai ser te dado e não algo que você vai tomar, você entendeu? É diferente de um processo psíquico. Eu não tenho controle disso. Exatamente, totalmente diferente. O processo psíquico é ativo. A sua mente tenta capturar as formas das coisas e abstrair. Certo? É uma atividade da sua psique. O processo espiritual, que é do seu coração, é totalmente passivo. É Deus que vai te dar alguma coisa. Não é você que vai pegar. Você não vai pegar nada, você vai ficar quietinho e você que vai receber de graça alguma coisa. E daí vem as intuições, aí vem o sentido do intelecto, nessa linha do nous aristotélico. Então você pode usar intelecto nesse sentido. Entendi. Né? Intelecto como nous, que é o espírito que é o poder de intuir a verdade diretamente. Não um processo dedutivo, nem indutivo, nada disso. Não é um raciocínio. Tá? Entendi. É que nem, por exemplo, na astrologia. Na astrologia você tem Mercúrio, Sol e Lua. Cada um tem uma função. Isso é interessante no simbolismo astrológico, que ajuda a entender os processos. O Mercúrio é o raciocínio... É o raciocínio. Raciocínio É o dialético. lógico, é. É o dialético, o raciocínio. Então, ele já trabalha com a abstração, né? Ele trabalha depois da intuição. O Sol significa intuição pura. Entendi. Ou seja, a intuição da verdade. Aí vem nesse sentido de uma coisa que Deus te dá. Certo? Então, por exemplo, os animais não teriam intuição no sentido humano da coisa. Não é a mesma coisa, eles têm uma coisa diferente. O que é, aí pode ser até discutido, mas é uma coisa diferente. E a lua o que é? É a lembrança do sol, a memória. Memória e imaginação. Ou seja, poder trabalhar com as imagens para lembrar do passado ou projetar o futuro. Memória e imaginação é a mesma coisa, como aliás diria Aristóteles também. Perfeitamente condizente com
com a psicologia aristotélica, né? Então a lua... Então primeiro vem o sol, a intuição da verdade. Pá, eu simplesmente sei, eu captei uma forma eterna. Deus me deu uma... Captei vossa mensagem. Captei vossa mensagem, adorável guru, né? Então é uma coisa assim, entendeu? Você entendeu alguma forma. Tá? Deus te deu aquilo. Aí o que você faz com isso aí, né? Você pode raciocinar a partir dessa intuição, aí é Mercúrio, é a mente raciocinante. Ou você pode pegar aquela imagem para lembrar uma experiência do passado ou imaginar uma experiência possível no futuro. É a Lua. Entendeu? Então primeiro vem a luz do Sol, aí vem um raciocínio em cima ou a projeção de uma imagem daquilo no tempo, né? No passado ou no futuro. Entendi. Enfim, isso é só para mostrar que aquilo que as pessoas chamam de consciência ou inteligência humana é complexo, né? Você tem que dar uma fatiada nisso aí. Do que você está se referindo ao quê? Você Né? está se referindo ao quê? Isso que ainda tem a questão da consciência, né? Porque muitas vezes as pessoas usam a palavra inteligência como sinônimo para raciocínio lógico, que você falou que é uma dessas partes, Isso. e ainda tem um sentido ainda mais profundo e complexo, que é a questão da consciência. A consciência, mas a consciência ela estaria ligada nesse simbolismo que eu falei ao Sol. Ah, tá. Porque que é consciência? Consciência é uma das coisas mais difíceis de você definir, a consciência. Tenta filosoficamente fazer isso. É uma pauleira isso daí, não é fácil não. Mas se eu tentasse fazer isso, eu diria que a consciência tem a ver com a presença de Deus. Então você estar consciente é você estar intelectualmente... receptivo a Deus. Intelectualmente diante da presença. Mas isso, para elaborar, daria muito trabalho e não é o objetivo hoje aqui. Esse assunto é bem complicado. Mas dá para trabalhar também. Não estou falando que não dá para fazer, tá? Alguma coisa em cima. Dá para fazer sim. Mas enfim, voltando aqui. Então, são, né, a gente no dia a dia a gente usa uma linguagem pobre, né? E na verdade tem até a ver com isso aqui que a gente está falando. A palavra de Deus não pode ser essa porcaria de linguagem humana que a gente tem, que só para se referir à realidade, veja só, estou dando um salto aqui, né? Da experiência do dia a dia para essa linguagem filosófica que esses caras nos deram, né? E nos ajuda muito. E mesmo assim eu tenho certeza que isso não faz justiça à realidade que Deus criou. Você entendeu? Teve uma vez um é muito esquema. ruim. A linguagem humana é muito ruim. Teve muito uma vez pobre. um esquema que você me ensinou que para mim ficou claríssimo e eu acho muito pertinente compartilhar aqui com vocês, né? Que uma vez o Rodrigo me falou uma coisa bem interessante. Isso daí eu acho que até talvez você tenha tirado um pouco daquele teoria dos quatro discursos de Aristóteles, enfim, né? Mas eu achei que é bem claro. Primeiro você tem o mundo do possível, né? Tudo aquilo que se poderia ser possível. São né? conjuntos. Conjuntos, né? Isso. Matemática, que nem conjunto da matemática. Isso. Então você tem o mundo dos possíveis, daí tem o mundo daquelas possibilidades latentes, o que veio a existir. Então, aquilo que existe. Isso. O mundo dos seres existentes é menor do que o mundo dos possíveis. Daí, dentro desse mundo dos possíveis, tem um mundo menor, que é o mundo do conhecimento. Então, das coisas que poderiam ser possíveis, existem aquelas que vieram à existência, e daquilo que veio à existência, uma parte a gente conhece. Não dá para conhecer todos os seres. Vou até simplificar o seu esquema aí, que na verdade é meu. Mas só terminar. E daí, no final, assim, um mundo menor ainda, dentro desse mundo do conhecimento, é o mundo da linguagem. Então, a linguagem, ela é muito limitada se comparado a esses outros universos que estão além dela. São conjuntos. Uhum. Então, o conjunto supremo é o da possibilidade. Para usar até um termo que o Olavo usava muito e eu gostava, e às vezes eu uso termos que o Olavo passou, eu não tenho medo de Olavo de Carvalho, como eu já expliquei aqui. Tô cagando para quem gosta dele ou desgosta dele. Meu problema é os recursos, né, que eu aprendo. As ferramentas. As ferramentas que eu aprendo com todo mundo, Platão, Aristóteles, seja quem for. Se você tiver uma coisa para me dar e não me enche o saco. Por exemplo, contemplação. Ele usava o termo contemplação amorosa. Entendi. E quando ele falava da possibilidade, ele também falava de do conjunto maior que ele chamava de possibilidade universal. Que tem a ver perfeitamente com o Logos, né? A ideia do Logos, da palavra de Deus. Né? Todas as possibilidades já estão contidas na sabedoria divina, que é a própria palavra de Deus, que cria todas as coisas. Né? Então, assim, esse esquema que o Felipe está falando é simples. São conjuntos. Né? Então, o primeiro conjunto é o da possibilidade. É o maior conjunto. É infinito?
Não, porque o conceito de infinitude só se aplica ao ser de Deus. As possibilidades de seres é um conjunto enorme. A gente poderia chamar de ilimitado até para a nossa inteligência, mas não de infinito, porque aí seria panteísmo, entendeu? Você estaria dizendo que Deus é igual a todas as possibilidades e vice-versa. Não. Deus é o inventor de todas as possibilidades. Ele A origem. é a origem É a de todas matriz. as possibilidades. Então, tem o conjunto das possibilidades. Dentro desse conjunto, você tem os seres reais que existem, mas não só nesse universo, em qualquer universo possível que tenha sido realizado. Né? Então, você tem a possibilidade, você tem a realidade, você tem a percepção, a experiência ou percepção, e dentro disso a consciência, o pensamento e a linguagem. Ah, entendi. Certo? Então, o que o ser humano acha que ele tem domínio é uma porcariazinha desse tamanho. É até ridículo, né? Então, veja só, o que é legal na filosofia, assim como na vida espiritual, é você, na verdade, querer abrir mão dessas coisas que nos parecem muito interessantes e você ficar na contemplação de Deus, entendeu? É um negócio meio, parece meio hippie. Mas não tem nada a ver com droga, não tem nada a ver com New Age. Mas é realmente você entender que o principal não pode ser dominado, a gente não pode fazer vídeo a respeito, a gente não pode escrever em livros, a gente só pode fazer que nem as placas de trânsito. Você pode colocar a praia, a paisagem da praia, do mar, na placa de trânsito que mostra qual é o caminho para a praia. Você não pode fazer isso, entendeu? E aí, o nosso problema aqui é o mesmo. A gente está usando a linguagem para falar, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, procurem a Deus. Porque esse é que é o destino, não é ficar aqui conversando sobre as coisas. Não é ficar brincando de mostrar placas. Muito embora, antes do relacionamento com Deus direto, a melhor coisa que tem para fazer é essa que nós estamos fazendo aqui. Que é falar justamente desse assunto. O testemunho, né? Exato. Exato. A coisa mais nobre que o homem pode fazer, que o ser humano pode fazer, é se relacionar com Deus. Buscar Deus e se relacionar com Ele. A segunda mais nobre é falar sobre isso. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, pelo menos pode considerar assim. Se não for para você estar agora, nesse momento, na presença de Deus, orando, adorando, fazendo o que você quiser com Ele diretamente, é bom estar assistindo esse vídeo. Dificilmente eu acho que teria coisas melhores para fazer por aí, mas quem sou eu, né? Então é assim, a palavra de Deus ela não é dominada, ela é contemplada, porque ela está justamente fora de qualquer domínio, de qualquer poder que você possa ter. Você tem que aceitar na sua trajetória espiritual que você vai entender muitas coisas. Que medo, pensei que parou de gravar. Você vai entender que vai ter muitas coisas que você vai entender e não vai conseguir explicar. Entendeu? E as pessoas chamam isso às vezes de intuição. Ah, eu tive uma intuição. Não é palpite, não é superstição. Intuição é uma impressão muito forte, poderosa, de que você sabe de uma coisa, Mas você não sabe explicar. como verdadeira, mas você não tem a menor ideia de onde que veio aquilo. Quanto mais familiarizados nós estivermos a esse tipo de experiência, melhor. Comigo acontece muito, sabe como? Quando eu estou, por exemplo, pensando muito em um assunto, tentando resolver algum problema, ou escrevendo um livro, eu acordo com todas as soluções que eu preciso. Nossa. É muito impressionante. No começo me impressionava mais, agora pra mim já é normal. Eu já sei que Deus sabe tudo, eu já confio nele. Eu já sei que Deus sabe tudo, então eu sei que todos os problemas que eu tenho que resolver e que Deus quiser me dar, a solução ele vai dar. Por que ele não vai? Então, é engraçado que a relação com Deus, quando a gente não tá muito acostumado, parece uma coisa estranha. Meu Deus, é uma coisa mística, misteriosa. Qual é a sintonia, né? Ai meu Deus, como que faz? Qual que é a sintonia? Quando FM, você AM? começa a fazer, você fala, não, estranho é o contrário. Estranho é não fazer isso aqui. Porque a gente vira meio bicho, entendeu? Meio robô, sei lá, um negócio meio morto-vivo, meio acabado, né? Enfim, para finalizar aqui, o que eu diria? Essa palavra, objeto, é uma palavra muito interessante. Que a gente pode dar mais uma dica filosófica aqui. E aliás, falando em filosofia e simbolismo, eu mencionei o simbolismo astrológico e não falei de Saturno, né? O Saturno. Saturno também tem a ver com o Logos divino. Mas no sentido de sabedoria. No sentido de sabedoria e num sentido particular. O Sol é a intuição das formas, de cada forma, de cada ente de razão, se você quiser usar um termo filosófico mais moderno. Em particular, entendeu? A intuição direta de uma, como se fosse um foco, tá? Imagina como se fosse um raio que ilumina uma coisa que você domina naquele momento que está iluminando. O que é o Saturno no simbolismo?
é a relação de todas as formas. Todo o sistema das relações possíveis entre todas as formas é simbolizado por Saturno. Por isso que ele também ele simboliza a sabedoria, né? E razão, ele também simboliza a razão. O que é a razão? Razão é proporção, relação. A relação entre todas as formas é dada no simbolismo de Saturno. Entendeu? Por isso que Saturno está ligado também com a maturidade. O que é maturidade? É a capacidade de você ver várias coisas ao mesmo tempo. Que é a coisa que o jovem não consegue. Porque o jovem, qual é o problema dele? Ele está preso numa situação. Ele só consegue ver aquilo que ele está preso naquele momento. Aí você vai amadurecendo, 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 vai ganhando as qualidades saturninas na sua mente, até, se possível, você chegar a esse ponto de você conseguir ver várias coisas ao mesmo tempo num sistema. Isso é Saturno. Sistema, estrutura, razão, sabedoria, maturidade, tudo isso também é Saturno. Né? Mas aqui também não é uma aula de simbolismo astrológico, então vamos voltar ao último ponto que eu quero esclarecer. Objeto. A palavra de Deus não é um objeto. Deus, ele é classificado, por exemplo, acho que na filosofia escolástica mesmo, como o sujeito puro. Porque um objeto é só algo que eu consigo delimitar, né? E Deus não tem Exato. como delimitar. Exatamente. Porque ele é infinito. Exatamente. Então existe uma forma. Se você entende que a palavra de Deus é Deus, como fala o apóstolo João no evangelho dele? Ele fala desde o início, ele fala: no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quando ele diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: a palavra de Deus não pode ser um objeto porque é Deus mesmo. Deus só pode ser sujeito, Deus não é objeto de nada, ele é sujeito de tudo. Uma vez eu te perguntei, e agora já que você está falando disso, a gente se estender um pouquinho. Por que João coloca era Deus? Uma vez eu te perguntei isso e agora eu não recordo. Que eu sei que é um pouco... Era no sentido de sempre foi. Né? Ah, tá. Aí é uma questão de linguagem. Tá, entendi. No início era o verbo, é como aquela... No próprio Gênesis, né? No Bereshit, lá no primeiro capítulo, está escrito assim: no princípio, tudo é a linguagem bíblica ela é histórica. Ela conta uma história. Então era, mas quando se diz que Deus era alguma coisa, nós temos que entender que essa é uma linguagem para fins pedagógicos, para a gente entender uma história que aconteceu do nosso ponto de vista. Entendi. Que tem um passado, um presente, um futuro, porque a gente vive no tempo. Mas para Deus não... É isso que eu fico pensando. Não tem nada a ver, É né? esquisito. É porque a Bíblia é escrita para nós, não para Deus, né? Deus não precisa de Bíblia. Então, Deus não pode ser um objeto para a inteligência, porque os objetos da inteligência são coisas que existem. Deus não é uma coisa que existe. Ele não tem uma forma que você pode... Ele não pertence a nenhuma categoria de criatura. Não, ele é o fundador, ele é a origem de todas as categorias de ser, né? Ele é o ser por definição, o ser com S maiúsculo. Né? Então, eu acredito, por exemplo, que eu já expliquei isso aqui várias vezes, não vou nem me alongar, mas eu acho que o diabo teve problema com isso aí. Porque ele tinha uma inteligência, deve ter até hoje. Você né? chegou a falar, a gente uma falou inteligência disso, muito refinada, olhou para Deus e falou: opa, peraí, como é que eu não consigo entender quem ele é, de onde ele veio? Meu filho, porque não tem uma forma. Deus pode até se apresentar para você com uma forma específica. Mas essa forma é uma forma limitada ao seu modo de percebê-lo. Porque ele não pode se apresentar com uma forma total. Ele é absoluto e infinito. Então, por isso que a questão com Deus é o seguinte: no relacionamento com ele, por mais que você queira entender, tem uma hora que você tem que se entregar e começar a contemplar e falar: agora acabou. Agora eu vou ser levado, como se fosse por um oceano, entendeu? Eu não vou, meu barquinho aqui já era. Eu vou afundar se eu quiser dominar o oceano vai me dragar. Eu tenho que ser levado por esse oceano. Você lembra daquele... Eu acho que é pertinente falar agora daquele sonho que Agostinho teve quando ele já era bispo de Hipona. O Agostinho teve um sonho, é bem famoso. Eu não sei onde tem esse relato. Você está falando aqui, tem até uma pintura, né? Tem várias, tem mais de uma. Isso é muito simples, é uma história do Agostinho, é bem interessante. Essa história do Agostinho. Quando ele estava escrevendo Ele estava escrevendo um tratado sobre a Trindade, e ele teve um sonho onde tinha um menino, que ele depois entendeu que era um anjo, como se fosse um anjo conversando com ele. Tinha uma criança. Explica pra mim, ele estava numa praia. Estava numa praia e achou uma criança que tinha um buraco ali, fez um buraco na areia. E tava com uma concha, né? Não, ele tava com um baldinho. Um baldinho, uma concha, qualquer, levando água do mar. Uma vasilha, isso, levando água do mar para aquele buraco. Para preencher aquele buraco. O Agostinho chegou e falou: pô, mas o que você tá fazendo aí? Né? Perguntou para a criança. A criança falou: eu vou trazer toda a água do mar para esse buraquinho aqui que eu fiz na areia.
E Agostinho falou, Isso é impossível. mas isso aí é impossível, né? E aí a criança respondeu, o anjo, né? Respondeu, é mais fácil fazer isso do que você conseguir explicar a Trindade, que você está tentando no seu livro. Então, é assim, por que a gente tenta mesmo assim falar de Deus o tempo todo? Porque esse é o assunto mais excelente que tem. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente escreve livro, e faz aula, curso, explicação, vídeo, caramba, é por quê? Porque é a melhor coisa que tem para fazer. Né? Eu poderia me dedicar a vários outros assuntos, do tipo, vamos ganhar dinheiro e ficar ricos, mas, sinceramente, para quê? Pra morrer depois. Né? Eu quero ser o último recurso da pessoa que já se cansou do resto. Você entendeu? Aliás, depois eu vou falar disso mais detalhadamente no futuro, qual que é exatamente o nosso nicho de pessoa que a gente quer chegar. É a pessoa... O que foi? Não mexe, filho. Não mexe. Calma, merda. relaxa. O nicho nosso, o objetivo nosso é a pessoa do livro do Evangelho de Mateus, do Sermão da Montanha. Capítulo 11, né? Acho que o verso 28, 27, 28, alguma coisa assim. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados, que eu lhes darei repouso. É para essas pessoas que eu estou trabalhando. Então o pessoal que ainda está se matando, tentando ser feliz com o mundo, né? É uma mônada, coitada, perdida, tentando ser feliz com as outras mônadas criadas também. Os perdidos. 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 Ainda não posso servir essas pessoas. Pelo contrário, elas vão vir aqui encher meu saco. Falar que eu tô falando, como é que o outro falou lá? Falando, sei lá o que, nem lembro mais. Não importa. Enfim, o pessoal vai só desprezar minha mensagem, mas por quê? Porque não é pra eles, né? Eu tô aqui sabe o que eu tô fazendo aqui? O serviço de fail safe, o último recurso. Deixa a pessoa ir lá brincar de viver, de jogo da vida, né? Deixa lá brincar, fazer tudo o que quer fazer. Se essa pessoa um dia chegar na conclusão de que não é o suficiente e começar a fazer perguntas que não têm resposta no jogo da vida, da brincadeira... Não, que ela faz, né? Que A ela vida faz... não é um jogo. Então, que ela faz, né? O joguinho lá que ela inventou. Deu problema, ela inventou outro. Deu problema, ela inventou outro. Quando a pessoa se cansar e ela ouvir esse chamado de Jesus, vinde a mim os que estáis cansados, que eu lhes darei repouso, eu vou estar pronto para ela aqui. Entendeu? Eu já fiz o serviço. Eu estou fazendo o serviço para essas pessoas. Que pode ser uma pessoa que hoje não quer saber, mas amanhã pode querer saber. Sim. A gente tá no tempo, né? Então, a gente tem que ter maturidade para saber qual que é o nosso ponto aqui, né? Perfeito. É isso então, acho que a gente já falou bastante, né? O bom das alegações é que, assim, embora os temas às vezes se repetem para esclarecer, né, refinar o trabalho, sempre a gente vê novos pontos de vista. Você não entrou muito nisso, mas eu sempre encarei a palavra de Deus, né, quando é dito nesse sentido, como sendo o próprio Jesus Cristo. Ele é oralto. Essa é uma tradição da igreja cristã, é isso aí mesmo, dizer que ele é o verbo, né? Mas é o que o apóstolo João está falando, né? No começo do evangelho ele fala, ele era Deus, sempre esteve junto de Deus, né? Entendi. A palavra de Deus. Agora, essa questão da trindade, definição das pessoas divinas e tal, eu acho que aí é a parte da teologia que é a mais, provavelmente, tá? A mais complicada. Por quê? É muito difícil você conseguir definições suficientes para dar conta, né, dessa coisa de vamos definir Jesus como a palavra, não sei o quê, o verbo encarnado, plá, 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 e aí vem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que tá. É complicado porque aí já ainda é psiquismo, entendeu? Me parece que é meio demais. Quando você vê a própria Bíblia, que é um negócio bem feito, né? Sem dúvida. Você vê que a Bíblia não trabalha desse jeito. Não tem essa preocupação para começo de conversa. Não tem, né? porque o que interessa é a pessoa acreditar. Se a pessoa quiser acreditar, não é eu fazer uma exposição filosófica que vai convencer ela. Tanto é que é o problema que o apóstolo Paulo teve na Grécia, lá em Corinto, né? A questão não é a retórica. Porque o Paulo explicou tudinho pros caras. No dia seguinte eles já estavam esquecendo de tudo por quê. Aí ele foi tirar satisfação com eles, né? Os gregos, né, que gostavam de filosofia. E ele foi tirar satisfação e falou, escuta, qual é o problema de vocês? Vocês querem uma nova filosofia? Aquilo ali já é tudo que vocês precisam. Mas é porque eles estão sempre atrás de novidades, porque eles querem estimular o intelecto deles. Então, olha só que coisa legal. O que a gente está fazendo aqui pode até ser visto como uma filosofia cristã. Tem aquela outra parte que ele fala, eu poderia falar com
com argumentos embasados filosoficamente. Mas não vou fazer isso para não tornar vã a cruz de Cristo. Isso. Ou seja, o que interessa é você confiar no amor de Deus. Se a pessoa já não está disposta a fazer isso, não é com argumentos que ela vai... Entendeu? Você não pode argumentar para fazer uma pessoa acreditar no amor de Deus. Não é assim que funciona. Então, quanto mais você tenta, pior fica. Porque você está querendo diminuir a liberdade que a pessoa tem e obrigá-la. Né? Quando você faz um argumento, é isso. Né? Você está tentando obrigar a pessoa a falar, não, você tem que aceitar. Então, se você está forçando ela, você está diminuindo a liberdade que ela tem que usar para acreditar que o amor é a resposta. No mínimo, porque é a coisa mais conveniente que tem. Se você perguntar, mas por que o amor é a melhor hipótese? Porque é a mais conveniente para o nosso modo de ser. Aí é um raciocínio meio platônico também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não tem problema nenhum com a filosofia se ela for orientada por uma premissa que não é filosófica, que é espiritual. Aí a filosofia, como tudo mais, pode ajudar. Porque é só um auxiliar, entendeu? Como você pensa, por exemplo, arquitetura ou música. Né? Tudo pode ajudar a louvar a Deus. Né? Quando você entra por exemplo, pensa num templo, vai. Eu tenho problema com esse negócio, mas tudo bem. Eu entendo que existem prédios bonitos. Um belo de um templo bem bonito, com uma boa arquitetura. Lá dentro o pessoal toca uma música maravilhosa. Muitas escadarias e corredores. Esse é Isso é uma piada interna. Esse é o problema do Felipe. Escadaria e corredor. Mas não, pra mim não precisa dessas coisas mais trabalhosas assim. Pode ser uma coisa mais simples, bonita, bem feita, né? Uma música, né? Por exemplo, você ouve uma cantata de Bach, enfim. Tudo isso pode ajudar muito, desde que a parte principal já seja a premissa. Ou seja, de que a pessoa quer confiar em Deus. Você entende? Aí tudo funciona. Se a pessoa quer o amor de Deus, confia nele, pronto, e vai em frente, tudo começa a funcionar. A arquitetura, a música, a filosofia, tudo. Mas se você tirar isso, a fé, o resto vai desmoronar. Por quê? Porque não adianta. Não é com música que você vai levar ninguém a Deus, não é com filosofia. Não é com beleza. Não é com beleza, não é com inteligência, com sabedoria, não é com nada. A pessoa vai ter que querer. Então é mais importante, por exemplo, você falar de coisas... Aliás, o que a gente faz aqui? Eu uso um método mais ou menos filosófico para trabalhar, mas eu estou o tempo todo testemunhando contra a filosofia ao mesmo tempo. Então eu uso um sistema meio filosófico, ferramentas, né, filosóficas, para dar o testemunho de que o que importa é a crença e não o conhecimento. Isso é totalmente antifilosófico. A não ser que você considere que Sócrates era um bom filósofo e ele não era exatamente um gnóstico. Aí pode ser que eu seja filosófico no sentido bem raiz, né? Bem raiz, bem socrático. Né? Pode ser, não sei. Deus é que sabe, também não é problema meu. O que eu estou querendo dizer, eu não tenho medo de filosofia, eu não tenho medo nem de astrologia, que é um negócio perigoso, né? Eu não tenho nem medo disso. Por quê? Porque eu posso usar tudo. Aí tem uma palavra de quem que era? De um dos caras da patrística lá, da igreja ancestral, antiga, né? Talvez seja o João Crisóstomo, um desses caras aí, bem de antigamente, que falava assim: é dos cristãos tudo aquilo que os pagãos fizeram de bom. Não foi Basílio que escreveu isso? Basílio Magno? Eu acho. Eu não sei. Não sei, porque patrística tem... Mas isso aí você pode pegar na Bíblia também, né? Que fala de você agradecer a Deus pelos poços que você não cavou, pelas casas que foram construídas e você não construiu, né? E você habita. Então... Mas o sentido específico... O coração humilde, né? O sentido específico dessa frase é que os cristãos eles podem tomar posse de tudo se isso é feito com essa premissa, de que eles são cristãos. Ou seja, se é essa a finalidade, nada vai te destruir. Nada vai te machucar. Eu posso ser rico, eu posso ser pobre, né? Que nem o apóstolo Ou, para usar outra expressão do apóstolo Paulo também, quando ele fala, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Aí você fala, mas como é que eu vou saber o que é bom? Se você for cristão, você vai saber. Porque você está no caminho certo, você está seguindo a pessoa certa, né? Que é Jesus Cristo. Então, é isso. Tá? Por hoje, acho que eu estou satisfeito. Você também? Tem mais algum comentário a fazer? Não. Muito bem. Acabamos mais uma semana, graças a Deus. Vamos iniciar a próxima amanhã, para vocês, né? Enfim, domingo, né? Que é dia 1º de outubro, né? Isso. E eu não sei o que vai ser feito dia 1º. Acho que vai ser o Exorcista do Papa. Nossa! Se eu não me engano, que tá na pauta.
É o Exorcista. Dominus Day. Parece mais um filme de Dragon Ball com... Parece meio X-Men, é uma coisa É. muito engraçada. Parece pra mim Indiana Jones com... Não sei, alguma coisa de Indiana Jones, porque tem aquela coisa de achar a cripta, né? Onde que tá o negócio. Bom, tem spoiler, pessoal, já fiquem então, espertos. Amanhã, pra vocês, né? Uhum. Amanhã a gente deve falar do Exorcista do Papa, que é um filme aí que eu já assisti, vou dar uma nota também que não vai ser fácil. Nossa, aquele filme é muito ruim. Tá bom? Muito obrigado a todos e até Falou, a próxima. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Sem bocejo hoje. Ah.